Na nossa primeira aula sobre juros, nós vimos a história do Fry, o personagem lá daquele filme Futurama. O fato é que o Fry tropeça numa máquina, numa cápsula, e ele é congelado por 1000 anos. Só que antes desse incidente, o Fry tinha no banco 93 centavos aplicados. E 1000 anos depois, pasme, o banco ainda existe. E aqueles 93 centavos de 1000 anos atrás foram sendo corrigidos mês a mês por 1000 anos. E aí, quando o Fry acorda, ele está milionário. É muito dinheiro. Nós vimos que esse enriquecimento do Fry se deve exatamente à incidência de juros e os juros compostos ou juros capitalizados. O que diferencia as duas modalidades de juros, juros simples e juros compostos? Bem, o que acontece é que nos juros simples a taxa é sempre calculada em relação ao capital inicial. Não importa quanto tempo esse dinheiro está aplicado, mas a incidência de juros é sempre em relação ao capital inicial. Os juros compostos, por sua vez, diga-se de passagem, é a modalidade de juros que é utilizada na nossa vida real, ok? Os juros compostos são corrigidos no período indicado, seja mês, ano, semestre. O fato é que a taxa dos juros compostos ela é aplicada sempre em relação ao montante do período anterior. Se for uma taxa mensal, então em relação ao montante do mês passado. Se for uma taxa semestral, é o montante do semestre anterior e assim sucessivamente. Isso aí explica o enriquecimento do Fry. Para melhor ilustrar essa diferenciação, preste atenção nessa situação que eu trouxe para vocês. É importante ressaltar, na modalidade de juros compostos, a taxa e o tempo também devem indicar a mesma unidade temporal. Considere um capital de R$ 3.000 aplicados à taxa mensal de 5%. Determine o montante obtido após o quarto mês de aplicação, tanto na modalidade de juros simples quanto na de juros compostos. E aí nós vamos construir uma tabela para fazer a comparação de como esse capital, de quanto ele rende ao longo de 4 meses, caso a aplicação seja com juros simples, e depois nós vamos fazer o comparativo para os juros compostos. Vamos nessa. No primeiro mês, em juros simples, o rendimento, ou seja, os juros obtidos, equivalem a 5% de R$ 3.000, né, que resultam em R$ 150. E aí gera um montante no primeiro mês de 3.150. No segundo mês, há um rendimento de 5% de R$ 150, resultando agora num montante de R$ 3.300. Observe que na modalidade de juros simples, essa taxa é aplicada sempre em relação ao capital inicial, ok? O capital de R$ 3.000. No terceiro mês, rende 5% de 3.000, outros R$ 150 e um montante de 3.450. No quarto e último mês, 5% de 3.000, que vai dar R$ 150, o que vai resultar num montante final de R$ 3.600. Vamos agora trabalhar com a modalidade de juros compostos. Enquanto nos juros simples a gente percebeu que a taxa é sempre aplicada no capital inicial para gerar os juros, na modalidade de juros compostos, essa taxa ela se aplica sempre em relação ao montante do período anterior. Então, vamos para o primeiro mês. 5% de R$ 3.000 dá R$ 150 e um montante de 3.150. A gente consegue perceber que não há diferença, né, nesse primeiro mês nas duas modalidades de juros. Vamos observar aí agora o segundo mês. No segundo mês, nós vamos ter 5% aplicados em R$ 3.150, o que vai resultar em R$ 157,50, gerando um montante final de R$ 3.307,50. Maravilha! Terceiro mês, 5% do montante do período anterior, que era R$ 3.307,50, resultando em R$ 165,38, com um montante final de R$ 3.472,88.
Quarto e último mês agora. 5% de R$ 3.472,88, que vai dar um rendimento aí de R$ 173,64, e um montante ao final do quarto mês, na modalidade de juros compostos, de R$ 3.646,52. Islane, a gente vai sempre ter que construir essa tabelinha, é? Não. Tem uma forma mais prática para trabalhar. Lembre que a relação de juros simples é o capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. Então, a gente vai ter aí, ó, 3.000 vezes 5 centésimos vezes 4. Essa taxa no juros simples pode ser colocada tanto na forma decimal como na forma de fração centesimal. Isso dá um juros de R$ 600 e um montante de 3.600, ok? E para juros compostos, como é que se dá a relação? O montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais i elevado a t. Esse montante é R$ 3.000, que multiplica 1 mais 0,05, e essa soma é elevada à quarta potência. E vai resultar, ó, num montante de R$ 3.646,52. Por um empréstimo de R$ 700, a taxa de 10% ao mês, paga-se de uma única vez após T meses o montante de R$ 847. Sabendo-se que foram aplicados juros compostos, calcule o valor de T. Precisamos determinar o período de vigência desse empréstimo. Olha só, R$ 700 é o capital, a taxa de 10% eu recomendo que escreva na forma decimal por um período de T meses. Gente, olha, taxa e tempo estão na mesma medida temporal, beleza? Então é só substituir aqui na relação. O montante 847 é igual a 700 do capital vezes 1 mais i elevado ao tempo. Esse 700 passa dividindo para o segundo membro. Então vai ficar 847 dividido por 700 é igual a 1,1 elevado a t. Continuando a resolução, 847 dividido por 700 vai dar exatamente 1,21, que é igual a 1,1 elevado a t. E agora, para a gente determinar esse valor de t, as duas bases precisam ser iguais. Então, vamos reescrever 1,21. Olha, aqui é 121 centésimos igual a 11 décimos elevado a t. Concorda? Gente, 121 corresponde a 11 ao quadrado. 100 é 10 ao quadrado, igual a 11 décimos elevado a t. Por uma propriedade de potenciação, olha como é que eu posso reescrever. 11 décimos ao quadrado é igual a 11 décimos elevado a t. Para que essa igualdade seja verdadeira, o que é que a gente precisa entender? Que os expoentes precisam ser iguais. Então, o período do empréstimo foi de 2 meses. O estudante deseja obter a taxa mensal equivalente de um investimento em que o capital foi aplicado a uma taxa de juros semestral de 10%. Calcule o valor encontrado por esse estudante. Nós sabemos que nessa aplicação, os juros foi obtido a partir de uma taxa de 10%. Uma taxa de 10% implica num acréscimo de 10%. Ou seja, nós vamos ter um fator multiplicativo de 1,1. Então, o montante vai ser 1,1 vezes o capital. Gente, essa taxa equivalente, essa taxa mensal equivalente, eu vou chamar de IM, ok? É o que a gente precisa calcular. Nós sabemos que para juros compostos, o montante é capital vezes 1 mais i elevado a t.
O montante é 1,1 vezes C. Capital vezes 1 mais I elevado a um tempo de 6 meses. Beleza? Olha, o Czinho que está multiplicando no primeiro membro pode ser anulado com esse Czinho do segundo membro e vai restar para a gente 1,1, que é igual a 1 mais I elevado a 6. A operação inversa à potenciação é a radiciação. Então, a operação inversa a uma potência de expoente 6 é uma raiz de índice 6. E é o que a gente vai fazer em cada um dos membros dessa equação. A raiz sexta de 1,1 é aproximadamente 1,016. A raiz sexta de alguma coisa que está elevada à sexta potência, o resultado vai ser essa alguma coisa. Então, vai ser 1 mais I. Vamos fazer a subtração. Então, a taxa vai ser 1,016 menos 1. Essa diferença vai dar 0,016, que na forma de porcentagem indica 1,6%. Significa dizer que a taxa mensal equivalente a essa aplicação semestral foi de 1,6%. Pensaram que não ia ter tarefinha? Se liga aí! Um capital de R$600, aplicado a juros capitalizados semestralmente, produziu ao final de um ano juros de R$576. Qual foi a taxa semestral de juros?